Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. Mais de um século se passou da morte de Machado de Assis e ainda hoje ele é considerado um dos maiores autores da literatura brasileira por críticos, estudiosos, escritores e leitores. Saiba mais sobre a sua obra, sua história e seu legado na reportagem especial O Indispensável Machado, que você ouve agora. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência, pois senhor não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde, mas falto eu mesmo. E esta lacuna é tudo. Dom Casmurro, 1888. 110 anos depois da morte de Machado de Assis, ele ainda é considerado um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. Em 5 décadas de trabalho, ele produziu 9 romances, 10 peças teatrais, 200 contos, 5 coletâneas de poemas e sonetos, mais de 600 crônicas. Os textos de Machado são enxutos, sem rebuscamentos desnecessários, mas nem por isso superficiais. Eles ultrapassaram as barreiras do tempo e até hoje cativam novos leitores. Na opinião do professor Nailor Marques, Machado de Assis reina praticamente absoluto na história da literatura do Brasil. Machado de Assis é o ponto alto da literatura brasileira sob qualquer perspectiva. Mesmo comparado a gênios assim, fora da curva, como Guimarães Rosa ou Clarice Lispector, eu acho que quando a gente monta uma pirâmide da literatura brasileira, a gente vai encontrar seguramente no topo dessa pirâmide, se não sozinho, praticamente sozinho, Machado de Assis. Eu acho que não há paralelo para ele. O que ele fez e da forma que ele fez, eu acho que nós não vamos encontrar outra coisa nos próximos 500 anos. Também fora do Brasil, em outros países de língua portuguesa e em toda a América Latina, Machado de Assis é reconhecido como um grande autor de sua época. Comparado por especialistas a Goethe na Alemanha, Flaubert na França e Shakespeare na Inglaterra, o bruxo do Cosme Velho só não tem o mesmo reconhecimento a nível mundial porque escreveu em português. Eu não tenho dúvida que ele é o maior prosador das Américas do século XIX. Mas se ele tivesse escrito numa língua que tivesse um pouco mais de penetração, um pouco mais de respeito internacional, eu acredito que ele seria seguramente o maior prosador do mundo do século XIX. Ainda que todos sejam grandiosos, Machado ainda está na ponta do iceberg. Os textos machadianos são decisivos para a cultura nacional, em parte pelo incrível valor artístico reconhecido pelos maiores especialistas. Mas também porque revelam a realidade da época sem deixarem de ser atuais. Afinal, muitos dos problemas brasileiros de ontem seguem sem solução. E Machado era um profundo observador da sociedade. Outra característica que fez de Machado de Assis um artista único foi o fato de que ele estava atento ao que era produzido pelos seus contemporâneos, no Brasil e no mundo. Isso acontecia em uma época em que a troca de informações culturais acontecia de forma bem lenta. Essa vontade de ler e se informar dava a ele o embasamento para criar suas histórias e seus personagens sem sair completamente do mundo em que vivia. O professor João César de Castro destaca que o habilidoso Machado não se contentava em apenas contar histórias. Do ponto de vista da fatura literária, o Machado de Assis é certamente um nome decisivo. E é um ponto também que precisa ser mencionado e que torna o Machado atualíssimo. É que o Machado foi o maior leitor da cultura brasileira, ainda hoje. O Machado leu tudo o que ele pôde, mas não se limitou a apropriar-se e a dominar o cânone da tradição ocidental. O Machado se dedicou, e foi o primeiro a fazê-lo, com afinco, a ler a própria literatura brasileira que lhe era contemporânea. Quando ele começa a inovar na escrita dos seus romances, ele também pode fazê-lo, porque ele havia estudado cuidadosamente o romance brasileiro que o precedeu. O professor João César de Castro também chama a atenção para a simplicidade dos escritos de Machado de Assis, que já revelam uma tendência modernista. Para ele, não há dúvidas de que a obra de Machado é atual
e de fácil compreensão. O Machado de Assis é um prodígio de produção de efeitos complexos com meios deliberadamente simples. O Machado escreve uma frase que é sujeito, verbo, predicado. É que a frase do Machado de Assis mantém um frescor que a preserva atual. Qualquer leitor jovem pode começar a ler os contos do Machado de Assis com extraordinário prazer. Não há nenhuma dificuldade intrínseca, não há nenhuma sintaxe revezada, não há nenhum vocabulário de difícil acesso. Eu não sou homem que recuse elogios. Eles fazem bem à alma e até ao corpo. As melhores digestões da minha vida são as dos jantares em que sou brindado. Crônica de 25 de setembro, 1892. Você gosta de ler? Sim? Não? Você já leu alguma obra de Machado de Assis? Muitos dos leitores mais experientes acreditam que despertaram para o prazer da leitura quando conheceram um bruxo do Cosme Velho. O conselheiro declarava reconhecer uma filha natural, de nome Helena, a vida com Dona Ângela da Soledade. Esta menina estava sendo educada em um colégio em Botafogo. Era declarada herdeira da parte que lhe tocasse de seus bens e devia ir viver com a família, a quem o conselheiro instantemente pedia que a tratasse com desvelo e carinho, como se de seu matrimônio fosse. A leitura desta disposição causou natural espanto à irmã e ao filho do finado. Dona Úrsula nunca soubera de tal filha. Quanto a Estácio, ignorava menos que a tia. Dona Úrsula reprovou de todo o ato do conselheiro. O reconhecimento de Helena era um ato de usurpação e um péssimo exemplo. A nova filha era, no seu entender, uma intrusa, sem nenhum direito ao amor dos parentes. Quando muito, concordaria em que se lhe devia o quinhão da herança e deixá-la à porta. Recebê-la, porém, no seio da família e de seus castos afetos, legitimá-la aos olhos da sociedade, como ela estava aos da lei, não o entendia Dona Úrsula. Nem lhe parecia que alguém pudesse entendê-lo. Helena, 1876. Quem gosta de ler Machado. Quando se conhece a sua obra, acontece um descobrimento, uma identificação automática com aquelas histórias. Nas escolas, 110 anos depois da morte de Machado, os professores indicam aos alunos os livros do escritor. E os próprios jovens contam que reconhecem Machado como uma referência. Como dizem os estudantes de comunicação Arthur Souza e Águeda Leal. Bom, conheci Machado de Assis como todos os estudantes do ensino médio conheceram na literatura, né? Várias escolas, Brasil afora, o usam como referência dentro de suas instituições. Como ele tem muito nome, e ele escreveu algumas obras que são consideradas clássicas para a língua portuguesa no geral, eu acho que ele é uma fonte que, além de falar da cultura e da história, ele marcou um período histórico da história do Brasil e da história da língua portuguesa também. Outra coisa que atrai novos leitores é o prestígio que Machado de Assis goza entre milhões de leitores no Brasil e até no exterior. É aquele negócio, se uma pessoa que você gosta diz que leu e te indica um livro de Machado, pronto, você resolve experimentar. O biógrafo Fernando Morgado conta que a presença de Machado nas salas de aula comprova que os textos dele ainda encantam as pessoas. Machado tinha um texto muito dinâmico, que prende a atenção mesmo. E vencida essa primeira barreira, digamos, do preconceito que alguns jovens podem ter, acaba que a leitura se torna muito encantadora. Não é à toa. Se as pessoas lessem Machado só por obrigação, ele não teria, até hoje, passado 110 anos, essa relevância e essa importância que ele tem para todas essas gerações de leitores e escritores brasileiros, né? Para a estudante universitária Charliane Almeida, Machado de Assis ensina os jovens a pensar. E assim, as suas obras incentivam, né, assim, os estudantes a ter uma interpretação de texto mais aguçada, argumentos mais elaborados, ser mais crítico. A sua linguagem é bem voltada para isso, a instigar mesmo os conhecimentos. E se você conheceu, mas não gostou daquele estilo de texto irônico e leve, com transições entre os assuntos totalmente distintos, sem perder coesão e coerência, talvez a culpa seja do seu professor. Nailor Marques, que também é professor, é taxativo. Para usar uma expressão do tempo do Machado de Assis, ele é um pândego, ele é um sujeito muito engraçado, ele tem um cinismo, assim, uma ironia muito refinada.
E me parece que os próprios professores de literatura não estão à altura desse cinismo. Eu acho que falta a maturidade do professor para mostrar ao aluno o Machado cínico, né, que demanda um tipo de leitura mais aprofundada. Quando o professor consegue estabelecer essa ponte de construção de sentido entre a vida que os meninos têm e a obra do Machado de Assis, ela é absolutamente eterna. A técnica de Machado de Assis exige que você leia com cuidado para enxergar abaixo da superfície dos textos. Aos novos leitores, o crítico literário Silviano Santiago indica que comecem pelos contos, que são de mais fácil compreensão, para depois passar para os romances. Já os que pretendem seguir a linha do mestre Machado, Santiago avisa. A sombra de Machado sobre a literatura brasileira é uma realidade. Um escritor machadiano seria, antes de mais nada, um escritor enxuto, um escritor que nunca vai direto ao tema, que exige a reflexão do leitor. Um escritor que, tendo ganhado um leitor, este leitor nunca o abandonará. Machado de Assis? Li somente obras que professores pediram. Eu acho ele importantíssimo para a nossa literatura. Eu gosto dele. Olha, eu acho que Machado de Assis é um escritor muito poético. Eu acho que ele era meio doido. Tem gente que fala que é chato. Ele inspira, né? Comecei a ler Machado de Assis quando eu estava na escola, né? Machado foi um dos únicos autores na época do colegial que realmente conversaram comigo. Gênio, prodígio, brilhante, fantástico. Machado de Assis é maravilhoso, mas seus livros ainda vendem? O público ainda procura as obras dele nas livrarias? O que há de política? É a pergunta que naturalmente ocorre a todos e é que me fará o meu leitor se não é ministro. O silêncio é a resposta. Não há nada, absolutamente nada. A tela da atualidade política é uma paisagem uniforme, nada perturba, nada modifica. Dissera-se um país onde o povo só sabe que existe politicamente quando ouve o fisco bater-lhe a porta. O que dá razão a este marasmo? Crônica de 1º de novembro, 1861. Em setembro de 2017, 109 anos depois de sua morte, pela primeira vez, Machado entrou numa lista de mais vendidos, com o box Todos os Romances e Contos Consagrados de Machado de Assis, publicado pela editora Nova Fronteira. A coleção de livros ficou na 15ª posição da categoria ficção, na lista Nielsen Published News. Os números foram apurados nas vendas em livrarias, supermercados e lojas de autoatendimento no Brasil. Pode-se dizer que há um novo olhar no Brasil sobre Machado de Assis. Enquanto isso, o escritor começa a romper a barreira da língua a partir do reconhecimento de especialistas em literatura. Editoras norte-americanas também publicam algumas de suas histórias em inglês, como conta a professora Lúcia Granja. É o momento que o Machado de Assis não pôde acompanhar em vida, que talvez ele tenha sonhado tanto, mas ele só pôde chegar a esse momento agora, 110 anos depois da morte dele, que é um momento mesmo de um estouro machadiano nos países de língua inglesa, e acho que de lá depois para o mundo, em termos de dinâmica cultural. Isso significa que as novas gerações de leitores também querem conhecer os clássicos da literatura. E se é para chamar de clássico, tem que incluir as obras de Machado, que serviram de base para muitos outros autores brasileiros que vieram depois dele. Para Janaína Sena, da editora Nova Fronteira, um público de todas as idades compra Machado de Assis. Vende muito, é isso. O que a gente tem percebido é que determinados autores clássicos são long sellers, né? Não são best sellers, eles são vendidos a vida toda, inclusive porque são adotados em escola. Como Machado de Assis ainda é bastante lido nas escolas, Janaína conta que as obras dele estão presentes em outros formatos, como histórias em quadrinhos. O que acontece é que o Brasil e os problemas do país não mudaram tanto assim nesses últimos 110 anos. E como Machado sempre analisou muito bem a sociedade e suas mazelas, os textos dele não envelheceram e a linguagem permanece contemporânea e acessível. A professora Lúcia Granja afirma que essa capacidade de sentir e transmitir a cultura nacional é mesmo uma das características mais marcantes nos textos de Machado
que mantém o escritor sempre atual. O Machado de Assis, ele foi um homem que leu profundamente o seu tempo. E é por isso que ele se atualiza. Porque a sociedade brasileira, né, embora aparentemente a gente tenha mudado, se modernizado, estejamos em um outro período histórico, a mentalidade da sociedade brasileira, ela continua, digamos assim, muito parecida com a mentalidade da sociedade brasileira do século XIX. E só para confirmar que Machado foi mesmo um escritor fundamental para a história brasileira, o nome dele foi recentemente incluído no livro dos heróis e heroínas da pátria. Quem é homenageado com essa inscrição nas páginas de aço do livro ganha o status de herói nacional. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, Dom Pedro I, Zumbi dos Palmares e Santos Dumont são alguns dos nomes que também fazem parte do livro, guardado no Panteão da Pátria, Tancredo Neves, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Não fui à escola, acompanhei os fuzileiros, depois enfiei pela saúde e acabei amanhã na Praia da Gamboa. Voltei para casa com as calças enxovalhadas, sem pratinha no bolso, nem ressentimento na alma. E contudo, a pratinha era bonita. E foram eles, Raimundo e Curvelo, que me deram o primeiro conhecimento. Um da corrupção, outro da delação, mas o diabo do tambor. Conto de Escola, 1896. Depois do intervalo, você vai se divertir com a interpretação de um trecho do livro A Mão e a Luva, de 1874. Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. A gente fica agora com a interpretação de um trecho do livro A Mão e a Luva, de 1874. O livro traz uma história de amor diferente, de uma moça de 17 anos e seus 3 pretendentes. Vamos ouvir um pouquinho sobre a relação de Guiomar e Estevão. Mas o que pretendes fazer agora? Morrer. Morrer? Que ideia! Deixa-te disso, Estevão. Não se morre por tão pouco. Morre-se. Quem não padece essas dores não as pode avaliar. O golpe foi profundo e o meu coração é pusilânime. Por mais aborrecível que pareça a ideia da morte, pior, muito pior do que ela, é a de viver. Tu não sabes o que isto é? Sei, um namoro gorado. Luiz! E se em cada caso de namoro gorado morresse um homem, tinha já diminuído muito o gênero humano. Estevão meteu a mão nos cabelos com um gesto de angústia. Luiz Alves sacudiu a cabeça e sorriu. Achavam-se os dois no corredor da casa de Luiz Alves, à Rua da Constituição. Eram 9h da noite. Luiz Alves recolhia-se para casa, justamente na ocasião em que Estevão o ia procurar. Encontraram-se à porta. Ali mesmo lhe confiou Estevão tudo o que havia, e que o leitor saberá daqui a pouco. Caso não aborreça estas histórias de amor, velhas como Adão e eternas como o céu. Pois sim, convenho em que deves morrer, mas há de ser amanhã. Cede tua parte e vem passar a noite comigo. Nestas últimas horas que tens de viver na terra, dar-me-ás uma lição de amor que eu te pagarei com outra de filosofia. Dizendo isto, Luiz Alves travou do braço de Estevão, que não resistiu dessa vez. Ou porque a ideia da morte não se lhe houvesse entranhado deveras no cérebro, ou porque cedesse ao doloroso gosto de falar da mulher amada, ou, o que é mais provável, por esses 2 motivos juntos. Vamos nós com eles, escada acima, até a sala de visitas, onde Luiz foi beijar a mão da sua mãe. Mamãe, há de fazer-me o favor de mandar o chá ao meu quarto. O Estevão passa a noite comigo. Estevão murmurou algumas palavras a que tentou dar um ar de gracejo, mas que eram fúnebres como um cipreste. Luiz viu-lhe então, à luz das estearinas, alguma vermelhidão nos olhos e adivinhou, não era difícil, que houvesse chorado. Pobre rapaz. Dali foram os 2 para o quarto, que era uma vasta sala com 3 camas, cadeiras de todos os feitios, 2 estantes com livros e uma secretária, vindo a ser ao mesmo tempo alcova e gabinete de estudo. Estevão referira ao amigo, desde tempos, toda a história do amor, agora malogrado,
suas esperanças, desalentos e glórias, enfim, o inesperado desfecho. O pobre rapaz, que folheava o capítulo mais delicioso do romance, no sentir dele, caiu de toda a altura das ilusões na mais dura, prosaica e miserável realidade. A namorada de Estevão, é tempo de dizer alguma coisa dela. Era uma moça de 17 anos e, por ora, simples aluna professora no colégio de uma tia do nosso estudante, a Rua dos Inválidos. Estevão tinha visto pela primeira vez 6 meses antes e desde logo sentiu-se preso por ela. Até a morte, disse ele ao amigo. A verdade é que Estevão, no mesmo ponto em que a viu, logo a amou, como se ama pela primeira vez na vida. Amor um pouco estovado e cego, mas sincero e puro. Amava-o ela? Estevão dizia que sim, e devia crê-lo. Alguns olhares ternos, meia dúzia de apertos de mão significativos, embora a largos intervalos, davam a entender que o coração de Guiomar, chamava-se Guiomar, não era surdo à paixão do acadêmico, mas fora disso, nada mais ou pouco mais. O pouco mais foi uma flor, não colhida do pé em toda a original frescura, mas já murcha e sem cheiro, e não dada, senão pedida. Faz-me um favor? Disse um dia Estevão, apontando para a flor que ela trazia nos cabelos. Esta flor está murcha e, naturalmente, vai deitá-la fora ao despentear-se. Eu desejava que me a desse. Guiomar, sorrindo, tirou a flor do cabelo e deu-lhe. Estevão recebeu-a com igual contentamento ao que teria se lhe antecipassem o seu quinhão do céu. Além da flor, e para suprir as cartas que não havia, nada mais obtivera Estevão durante aqueles 6 compridos meses, a não serem os tais olhares, que afinal são olhares, e vão-se com os olhos de onde vieram. Era aquilo amor? Capricho? Passatempo? Ou que outra coisa era? E aí, gostou? Aposto que você queria ouvir mais. Mas agora é hora de falar um pouco sobre a biografia de Machado de Assis. Rio de Janeiro, 1839. Nascia Joaquim Maria Machado de Assis. O indispensável Machado de Assis deixou uma obra de enorme fôlego e qualidade que o coloca entre os grandes escritores da literatura universal. Mas quem foi esse homem que, mesmo tendo nascido na pobreza, hoje é um dos símbolos da melhor arte produzida em nosso país? Queriam-se, sempre se quiseram muito, apesar dos ciúmes que tinham um do outro, ou por isso mesmo. Desde namorada, ela exerceu sobre ele a influência de todas as namoradas deste mundo. E acaso do outro, se as há tão longe. Memorial de Aires, 1908. Mulato, pobre, nascido no morro, filho de um pintor com uma lavadeira. E cheio de vontade de crescer e vencer na vida. Pouco se sabe sobre a infância do moleque, que era Joaquim, em homenagem ao padrinho, e Maria, em homenagem à madrinha. O que é conhecido é que ele teve a saúde frágil, era gago e não recebeu educação formal. Segundo alguns biógrafos, teria sido alfabetizado pela mãe. A origem humilde não impediu Machado, que era autodidata, de aprender alemão, francês, inglês e um pouco de grego para poder ler seus autores favoritos. O esforço pessoal garantiu também um extraordinário domínio da língua portuguesa. Ele trabalhou muito para conquistar a excelência em seus textos, dedicando a vida à paixão de escrever, como detalha o professor João César de Castro. O Machado não é o maior autor latino-americano. O Machado é um dos maiores autores do mundo, em todas as épocas. Há poucos autores que podem ombrear com o Machado de Assis em termos de dedicação à vida literária. São mais de 5 décadas de dedicação ininterrupta à literatura. Há poucos autores em qualquer literatura com o estofo, a envergadura e o talento do Machado de Assis. E, sobretudo, há poucos autores que produziram a vida inteira com excepcional qualidade. Jovem, Machado de Assis foi revisor de textos de periódicos importantes da capital e, aos 25 anos, lançou a primeira obra em livro, uma coleção de poemas chamada Crisálidas. O toque de humor inteligente, que não era bem visto pelos costumes da época, e a notável ousadia de suas tramas conquistaram os críticos.
Aos 34 anos de idade, Machado já era admirado por seus pares e, aos 50, membro titular da Academia Brasileira de Letras. Mas se havia algo que o incomodava, era a falta de resposta do público. Ele desejava alcance popular. Quem conta é a professora Lúcia Granja. Machado de Assis, ele não foi popular. Ele se queixou muito durante toda a vida dele que ele gostaria de ter tido mais leitores. O que ele teve, na verdade, foi um reconhecimento da importância dele como escritor e como intelectual, sobretudo pelos pares dele. Além de escrever e publicar intensamente, Machado trabalhou como funcionário público até o final da vida. O escritor apresentou os mais diversos personagens e possibilidades da existência humana, mas fez isso sem deixar de levar uma rotina pacata, ao lado de Carolina, o amor de toda a vida. Do mesmo modo, grandes mulheres habitam os romances de Machado de Assis. Segundo o professor Nailor Marques, as histórias de Machado mostram a vida por um viés muito mais feminino, o que é surpreendente para um país que, à época, era ainda mais machista. Ele não podia ter encontrado uma parceira melhor, que contribuiu tão profundamente para a construção de personagens femininas como a Carolina de Novaes. Eu acho que ele foi casado com aquela mulher forte, determinada, à frente do seu tempo, que ele descreve nos romances dele. Há 110 anos, desde que ele morreu, críticos, professores, especialistas e principalmente leitores em todo o mundo não se cansam de analisar, propor hipóteses e se deliciar com a literatura de Machado de Assis. Foi o que tentamos fazer. E nada mais justo do que encerrar esta reportagem especial com uma citação do próprio Machado. Não do romancista ou do cronista, mas do homem. Aquele que viveu, que sorriu quando o decoro não permitia e que vai continuar sempre presente na história da literatura mundial. Aos 69 anos, em seu leito de morte, satisfeito e seguro de seu fim, Machado de Assis disse simplesmente: a vida é boa. Trata de saborear a vida e fica sabendo que a pior filosofia é a dos choramingas, que se deita à margem do rio para o fim de lastimar o curso incessante das águas. O ofício delas é não parar nunca. Acomoda-te com a lei e trata de aproveitá-la. Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881. A reportagem especial O Indispensável Machado foi produzida pela Rádio Senado. Reportagem e apresentação Anderson Mendanha e Raquel Teixeira. Edição Marco Antônio Reis. Trabalhos técnicos Cristiane Melo e Eric Bento. Você também pode ouvir essa reportagem, que tem produção de Anderson Mendanha e Edson Gomes, no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.